Abertura da 13ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público na forma do artigo 25, parágrafo 1 do Regimento Interno. Artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar 72/2008. Realizaremos agora a conferência do quórum. Informa a ausência do Procurador-Geral, Dr. Plácido Rios, em virtude de viagem institucional a Brasília por convocação do CNPG. Informações prestadas pelo gabinete. Doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, ausência em gozo de férias. José Wilson presente. Doutora Lusanira Formiga presente. Doutor Antônio Firmino Neto presente. Doutora Vera Maria Fernandes Ferraz ausente. Sim. Ausente. Doutor Euélio Soares Cavalcante Júnior presente. Doutor Alcide Jorge Evangelista presente. Doutora Antônia Suérdia Andrade presente. Totalizando 6 conselheiros. Verifica a existência de quórum legal para abertura na forma do regimento interno. Senhor presidente, só um segundo. É só para justificar a ausência da doutora Vera Ferraz, porque eu acredito que de todos nós sabido, a mãe dela está no UTI, né? Talvez, provavelmente deve ter sido por conta disso. Não, ela não comunicou nada. Pois não, é só um alerta, só para ficar registrado. Deixe de registrar a presença do representante da associação, em virtude de informação prestada por ele à secretária do órgão colegiado que estaria na Assembleia Legislativa. Matéria para deliberação esta pauta. Participaram da sessão José Wilson, doutora Lusanira, doutora Vera Ferraz, doutor Euélio, doutora Alcide, doutora Elsuérdia. E ainda a doutora Idelar e a doutora Diana. Esta dupla na condição de conselheira suplente, mas só para trabalhar aqueles processos do vitaliciamento. Após a discussão, isso é a ata, viu? Deliberação acerca da ata da 47ª sessão. A matéria está em discussão. Põe a ata em discussão. Não havendo discussão, submeta a votação. Alguma objeção à ata? Só me abstece, que eu estava velho na época. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, com a abstenção do Dr. Firmino, por não ter participado da sessão, delibera pela aprovação da citada ata sem emendas ou sem emendas. Justificativa da convocação da sessão extraordinária. O presidente do Conselho, Dr. Plácido Barroso Rios, com fundamento no artigo 26 do Regimento Interno do Conselho Superior, em cumprimento da determinação da senhora relatora do processo ser apreciado, doutora Lusanira Maria Formiga, convocou a presente sessão extraordinária com a finalidade de apreciação da matéria abaixo relacionada. Processo número 69935/2016, dígito 9, recebido na Secretaria dia 16/12/2015, às 14h11. Interessado, doutor Naelson Barros Marques Júnior, doutor André Luiz Simões Giacomi, Fábio Vinícius Otônio Ferreira, promotores de justiça. Assunto: requerimento de revisão da apreciação dos editais 60 e 10, apreciados por ocasião da 47ª Sessão Ordinária do Conselho, realizada em data de 13/12/2016, com esteio no artigo 12, inciso 15 do Regimento Interno do Conselho, com pedido de liminar para sustentação da edição e publicação de atos de promoção e remoção alusivamente funcionados editais. Passa a palavra à doutora Lusanira para se manifestar. Obrigada, Excelência. Está em mesa o processo. O processo é de número 69.935/2016, dígito 9. Os interessados são os doutores Naelson Barros Marques Júnior, André Luiz Simões Giacomi e doutor Fábio Vinícius Otônio Ferreira. O assunto é um pedido de revisão de decisão do Conselho Superior
com pedido cautelar. Meu bom dia a todos. Egrégio Conselho. Tratam-se os presentes autos de recursos com pedidos de liminares formulados pelos excelentíssimos promotores de justiça, Dr. André Luiz Simões Jacome e Dr. Naelson Barros Marques Júnior, respectivamente, titulares da 2ª Promotoria de Justiça de Barbalha e da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Acopiara, endereçados ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, com base no artigo 12, inciso 14 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, no qual solicitam, em suma, abro aspas, a revisão da deliberação que decidiu pela promoção do Dr. Naelson Barros Marques Júnior à 4ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, bem como pela remoção do Dr. Fábio Vinícius Antônio Ferreira à 1ª Promotoria de Justiça de Quixadá. O recorrente, Dr. André Luiz Simões Jacome, se inscreveu para o edital 60, promoção por merecimento, para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte. Por sua vez, o recorrente, Dr. Naelson Barros Marques Júnior, se inscreveu para os editais 10, que seria remoção por antiguidade para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, e também no edital 60/2016, promoção por merecimento para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte. O Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Ceará, reunido na 47ª Sessão Ordinária, sob a presidência do conselheiro Sua Excelência Dr. José Wilson Salles Júnior, em razão das ausências justificadas do doutor Procurador-Geral de Justiça e da doutora Conselheira Decana, doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão, deliberou pela remoção do doutor Naelson Barros Marques Júnior para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, edital 60/2016, e pela remoção do doutor Fábio Otônio Vinícius Ferreira para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Quixadá, edital 10/2016. Após a divulgação dos resultados, o doutor André Luiz Simões ingressou com recurso com pedido liminar contra a decisão que julgou o edital 60, abro aspas, alegando equívoco na apreciação dos critérios de merecimento, fecho aspas, tendo em vista que o doutor Naelson Barros Marques Júnior não apresentou diploma de titulação em mestre em Direito Constitucional, apenas apresentou declaração oriunda da Universidade de Fortaleza, UNIFOR, fato que levou os conselheiros votantes a incorrer em erro. Ressalte que o doutor Naelson, confirmando as informações acima prestadas, aderiu ao presente recurso em questão, solicitando a reapreciação do edital 10, tendo em vista que o mesmo possuiria, então, legitimidade para concorrer ao edital de remoção citado, no caso, o edital 10/2016. Inicialmente, os autos foram encaminhados ao excelentíssimo conselheiro Dr. José Wilson Salles Júnior, o qual solicitou redistribuição dos autos, tendo em vista se encontrar atualmente em gozo de férias, inviabilizando assim a análise imediata do pedido. Desta forma, os autos foram redistribuídos a esta conselheira para o fim de apreciação dos pedidos. Decisão interlocutória, deferindo o pedido liminar, no sentido de, abro aspas, sustar a edição e publicação dos atos de remoção e promoção dos editais 10 e 60/2016, até posterior deliberação do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Ceará, bem como requerimento ao excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça, presidente do Conselho Superior do Ministério Público, para designação de sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Ceará, a ser realizada no dia 21/12/2016, às 9 horas, para julgamento em definitivo da referida matéria. Bem assim, foi requerida a intimação dos promotores de justiça Dr. Naelson Barros Marques Júnior, Dr. André Luiz Simões Jacome
e Dr. Fábio Vinícius Ottoni Ferreira, para se fazerem presentes à referida sessão extraordinária, haja vista serem partes diretamente interessadas no julgamento do processo 69.935/2016, dígito 9, o qual será julgado na referida sessão extraordinária. E, por fim, a notificação do Dr. Naelson Barros Marques Júnior para que o mesmo apresente no prazo de 48 horas certidão fornecida pela Unifor, Universidade de Fortaleza, sobre a conclusão ou não do curso de mestrado em Direito Constitucional, pós-graduação estrito sensu, mencionado nos autos, sob pena de inviabilizar o julgamento da matéria. O excelentíssimo doutor Procurador-Geral de Justiça, presidente do Conselho Superior do Ministério Público, designou a realização da 13ª sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, no dia 21 de 12 de 2016, às 9 horas, para apreciação da presente matéria. O doutor Naelson Barros Marques Júnior apresentou certidão fornecida pela Unifor, Universidade de Fortaleza, sobre a não conclusão do curso de mestrado em Direito Constitucional, pós-graduação estrito sensu, mencionado nos autos. É o que dou como relatório, excelência. Doutora, o edital 10 é uma promoção. Remoção. É promoção. 60. Um é promoção e o outro é remoção. É porque eu acho que a senhora leu os dois como sendo remoção. Tudo bem. Mas um é promoção, a de Juazeiro é promoção, Com e o de Quixadá se trataria de uma remoção. Está escrito aqui remoção. Pode ser que eu tenha dito assim sem querer, mas se disse, peço a retificação. A doutora mandou notificar os três, só dois se manifestaram. O terceiro não se manifestou. Foi, doutora Sandra? Eu pedi para que notificassem os três para a sessão de hoje. Pois não, A senhora, é isso que eu estou perguntando. A senhora determinou apenas a intimação para a sessão. A senhora não notificou para ele se manifestar no processo. Não, só para a sessão de hoje. Porque dois aderiram ao recurso, o terceiro não se manifestou, nem foi determinada a ouvida dele. Eu achei por bem, se ele tivesse interesse, ser intimado para a sessão de hoje, né? É porque ele é um prejudicado na questão, né? Excelência, e o edital de remoção, quantos concorrentes existem? O edital de remoção, a remoção é por antiguidade para a comarca de Quixadá. Esse que não foi notificado? Não, seria o doutor Naelson, o doutor Fábio Vinícius, a Mônica Caline e o Geraldo Nunes lá para o Vitor Teixeira. Foram intimados, excelência? Não, eles dois não, só o doutor Fábio Vinícius. Estou perguntando do edital de O edital número 10, o concorrente mais antigo era o doutor Naelson. Ocorre que, como o doutor Naelson foi promovido para Juazeiro do Norte, antes da análise desse edital, o segundo, que era o mais antigo, é o doutor Fábio Vinícius Ottoni Ferreira, que foi a pessoa que o Conselho determinou a remoção. O doutor Fábio, segundo a doutora Sandra me relatou, estava concorrendo à remoção desse edital e no edital 63. Remoção para Itapipoca também por antiguidade. Ocorre que o doutor ele só concorria a esses dois editais, né? Ele só concorria nesses dois editais. Era um edital 63, uma remoção para comarca de Itapipoca, critério de antiguidade. Nesse edital, o mais antigo é o doutor Marcelo Rosa Melo, que foi a pessoa que foi removida. Ele não podia ser removido. Então, ele não pode ser removido, certo? Agora, o doutor, em havendo essa alteração, o promovido seria o doutor André
certo? Que é o que está sendo pedido, pode deixar bem claro. O promovido seria o doutor André, certo? O doutor Naelson viria para a remoção no lugar do doutor Fábio Vinícius Ottoni Ferreira. Então, o prejudicado aqui, nesse edital, é o doutor Fábio, que foi apenas notificado. A conselheira só mandou notificá-lo para presença, mas não foi notificado para ser ouvido. Certo? Deixando vocês bem claro da situação. Mas, Excelência, sendo o critério por antiguidade, então não há muito o que se discutir. Se fosse uma questão de merecimento, de avaliação, mas eu não entendo nem que ele foi prejudicado. Ele foi removido, inclusive a relatora fui eu, né? Com base no equívoco. Se detectado este equívoco e refeito os atos, ele não pode se sentir prejudicado. Você não é prejudicado por aquilo que lhe é indevido. Então é só... Só para deixar claro também que a informação que me foi passada é de que na documentação acostada, tanto pela Secretaria de Recursos Humanos como na própria Corregedoria, não atesta haver tido a conclusão do curso. Apenas ele juntou uma declaração dizendo que estarei matriculado no curso de mestrado na Unifor, salvo engano, no ano de 2011, não é isso? O ano de 2011. 2010. O erro não foi da corregedoria, Então a situação é essa e a matéria está em discussão. Eu quero até... Nós já conversamos sobre isso. Quando veio a data fixada, problema na internet, na web, protocolo web, falta de correções nos autos de promoção. Ainda na quinta-feira, chamei o presidente da associação, mostrando a ele que essa pressa iria possivelmente comprometer o nosso trabalho. Que você vê que a diferença que vai dar neste final, neste reparo, é de 0,3 décimos. Mas é importante para quem está concorrendo, quem faz parte desse certame. Então havia essa urgência em fazer, mas eu só estou pedindo mais uns dias. Estive na Secretaria dos órgãos colegiados. Então, eu acho, agora eu estava falando sobre isso, eu acho até bom que esse equívoco nosso, esse erro nosso tenha acontecido, para quando a gente disser, olha, eu preciso de mais tempo para poder fazer um trabalho com mais cautela, com mais revisão, a gente seja ouvido. Porque não é data essa pressa, essa coisa. Aqui o rapaz não houve erro dele, não houve erro de corregedoria, não houve erro de ninguém. Apenas em letras garrafais. Curso de mestrado em Direito, como nós tínhamos pressa em pontuar, esquecemos as letrinhas pequenininhas, declaração de matrícula. Por mim passou a dispensa. Eu acho que ainda foi muito, porque só foi um que nós erramos, num universo de quase 60, né? Nós só tivemos esse aqui, não foi esclarecido, a gente já se tirar esses pontos, doutor, se tirar esses pontos que foi dado aí desse curso mestrado, ele passa para a segunda, né? Passa para a segunda. Está entendendo? Então, o pedido é extremamente procedente, né? Ah, mas é só 0,3, não importa. É uma pontuação. E fica a prova de que assodamento leva a um trabalho imperfeito. E eu, sinceramente, eu fico feliz. Eu só lembro aos conselheiros que na questão do assodamento é porque o nosso próprio regimento diz que o colega pode desistir até 3 dias antes. Então, não tem como você mexer numa situação que está posta sem alterar a disposição do regimento interno. O regimento interno diz que o colega tem até 3 dias antes para desistir. Então, os colegas costumeiramente, só deixam para desistir na última hora.
e fica a secretária do jornal colegiado mandando os e-mails para os conselheiros a todo momento, porque geralmente as desistências são feitas ou no protocolo web ou no próprio protocolo da Procuradoria, então fica uma situação mesmo de uma correria, mas isso não, só se para alterar isso tem que alterar o regimento interno. Não, mas eu não me refiro a essa, porque se você tem mais tempo para elaborar, caso a caso, pontuação por pontuação, e deixa aqui prontinho, na hora que tem desistência, você só vai retirar aquele ali. O que nós tivemos a dificuldade foi em pontuar todos num curto espaço de tempo. A rigor, somente 2 dias. A sexta e a segunda. Foi porque ficamos o sábado e o domingo também. Né? Mas aqui não vai minha culpa eu reconheço. Eu até acho que quem colocou esse curso de mestrado pontuando fui eu. E joguei no ar, sabe? Porque me chamou a atenção isso. Mas era só isso mesmo. E acho que o Ottoni, né, ele não vai ter o que contestar a uma lista de atividades. O artigo 12 diz o seguinte: cabe ao Conselho Superior do Ministério Público, 2 pontos, o 15º, rever, 14º, aliás, rever, mediante requerimento da parte interessada, suas deliberações administrativas, sem prejuízo do recurso cabível. É isso que diz a matéria. Então eu entendo que inicialmente a gente tem que decidir se nós vamos rever a decisão, se vai apurar o novo merecimento da Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte e se vamos também rever a situação da remoção da promotoria da comarca de Quixadá. Então eu acho que a gente tem que primeiro deliberar sobre isso e depois a gente enfrenta o mérito ou não, porque se o Conselho, por maioria dos seus votantes, entenderem que não vai deliberar sobre isso, que mantém a decisão já adotada, não se ingressará no mérito. Certo? Mas a matéria continua em discussão. Eu queria tomar uma palavra aqui. Em primeiro lugar, desculpa até o doutor Naelson, para fazer uma crítica em relação à questão da manifestação da vontade e a seriedade dos certames. Se o doutor Naelson era o promotor mais antigo na disputa pelas remoções, e se de fato ele quer ir para Quixadá, ele deveria se inscrever para a remoção de Quixadá e não uma promoção numa comarca que ele não deseja. Um segundo plano, juntar uma declaração que está cursando, não pontua. Nós incorremos em falha também. Né? E ele incorreu, porque o texto é bem explícito. Quem já cursou. Agora, essa vacilação do Dr. Naelson de se inscrever para uma promoção onde ele não pretendia assumir, o que causou toda essa celeuma. Bem, eu acho que a decisão tem que ser em 2 pontos. Nós podemos mexer no que já foi deliberado, mexer no certame. Bem, em relação a essa apreciação do Dr. Naelson, retirando esse ponto, e promovendo quem quer ir para a comarca, eu acho que não haveria problema não, inclusive ele já anulou, já estão em consenso em relação a isso. Agora, nós tomarmos qualquer deliberação a quem concorreu à lista pela remoção e conseguiu a remoção, agora voltar atrás sem a manifestação de vontade dele, sabe? Existência. Tem que ser intimado para a estação. Isso nós não podemos fazer, não. Eu não vou encerrar o meu mandato participando de uma deliberação desse teor, não. Vamos respeitar. Você vota assim.
certame tem que ser respeitado. Afinal, o que é que nós estamos fazendo? E a estabilidade das decisões. Exato. Então eram essas ponderações, desculpe, mas também eu estou falando totalmente impessoal, eu não estou querendo facilitar, nem adiantar, nem prejudicar. Mas não, se o colega não se manifestou, vamos respeitar. Foi removido, foi ato nosso, entendeu? A questão de antiguidade, para onde é que ele vai? Vamos remover os outros também? Instituir a remoção do outro? Não, ele vai ficar onde ele já está. Ele não tinha direito a esta remoção, né? Na hora que foi dada a promoção, na hora que foi dada a remoção, ele adquiriu o seu direito. Então, portanto, ele tem que ser intimado e intimado para contrariar o recurso. Em conversa com o próprio doutor Naelso, ele disse que você foi falar com ele? Se eu fui falar com ele, ele disse que não tinha problema. Aí, eu sei, eu digo assim, mas se não puder confiar na palavra de um colega promotor, mas eu fiz questão de Doutor, eu estou cansado, eu instaurei procedimento aqui de colegas juntaram certidão falsa. Eu só tenho ideia. Mas assim, eu estou respaldada porque intimei para a sessão de hoje. Ele aqui não compareceu porque obviamente não tem interesse, né? Se tivesse, estaria aqui. Apenas, doutora, eu indaguei de Vossa Excelência, depois a senhora indagou da secretária-geral do colegiado, se ele foi intimado para se manifestar. Vossa Excelência disse que não, e a secretária-geral do colegiado também disse que não. Ele foi intimado que hoje haveria a sessão para deliberar sobre isso. Na realidade, ele não foi intimado para se manifestar no processo. Ele foi intimado para comparecer à sessão de julgamento de um processo de interesse dele. Ele não comparece e não apresentou nenhum tipo de manifestação. O que subentende-se é que ele não tem interesse. Porque não é interesse dele revogar a remoção. Se fosse, ele estaria aqui. Se fosse, ele estaria aqui. Né? Se fosse o interesse dele, ele estaria aqui. Vamos voltar isso. Bom, na realidade, o que a presidência deliberou é da seguinte forma, disse isso para vocês, vai deliberar se vai reapreciar o edital de reconsideração, que o recurso só de social. Se vai apreciar a nova deliberação, a primeira deliberação no sentido, vai reapreciar a matéria? Não vai reapreciar a matéria. Então, se não vai reapreciar a matéria, é recurso corpo especial, certo? Se vai reapreciar a matéria, vai reapreciar em relação aos dois editais ou a somente um edital. Ok? Para ficar bem claro. Vossa Excelência, pode continuar. A meu sentir, eu acho que a melhor solução era julgarmos hoje. Está claro o desinteresse do doutor Ottoni. E outra coisa, como bem a doutora Suélia frisou, ele tinha só a expectativa de direito, ele era o segundo da lista de antiguidade, né? Se houve um erro por parte do Conselho, ele se beneficiou de um erro, né? Então, nós podemos rever nossas decisões e, a partir do momento em que se aprecia o edital 60 e se refaz, automaticamente o outro estaria... É o que eu penso, né? O que eu penso. Doutor Firmino, Vossa Excelência acolhe o recurso para ser reconsiderado os dois editais ou não acolhe? Eu acolho. Eu acho que tem que ser reapreciado. Agora, quanto a esse caso da remoção, eu acho que ela vai precisar se manifestar, porque ele não foi notificado para se manifestar, né? Então é isso que eu estou dizendo. Vossa Excelência, para acolhe a manifestação no sentido de reavaliar o edital de Juazeiro e no de Quixadá, né? Que é a remoção, Vossa Excelência entende que tem que ser determinada a notificação do colega para o colega se posicionar. Ele se manifestar expressamente ou não. Mas tem Doutor uma Léo. informação. Sobre o deferimento dos dois, Excelência. Pelo Indeferimento dos doutor Alcides. Considerando que eu já me manifestei em relação ao certame de Juazeiro do Norte, eu sou favorável ao desfazimento diante dessa comprovação da pontuação. Mas em relação ao edital de remoção para Quixadá, sem a manifestação do
interessado, não há como deliberado. Doutora Elsueli. Eu sou pela reconsideração, né, para revermos a nossa posição. Tem a promoção por merecimento, que não há óbice nenhum, né, que ele seja visto. Promoção por merecimento, na qual sequer o doutor Antônio faz parte. Não figura. E a remoção, de igual modo, eu entendo que não há nenhuma prejudicialidade ao doutor Antônio. Eu já sei que o voto aqui a questão já foi decidida. Me preocupa em não ser decidido hoje como é que fica a antiguidade nas promoções e remoções dos demais, porque foram muitos, né? Eu agora, no momento, eu não tenho essa consequência limitada. Neste caso, seria suspender tudo. Ninguém assume. Porque alguém pode incorrer em ser prejudicado na sua antiguidade, já que houveram outras promoções. Olha, deixa eu dar aqui só uma sugestão, doutor, você me concede uma parte, doutora Sueli? Já, doutora. É assim, nós temos uma sessão, dia 28, para posse dos novos membros do Conselho Superior. A gente poderia até aproveitar aquela edital que também ficou pendente do doutor Alcides, e no dia 28, já que todos nós vamos estar aqui, assim que terminasse a sessão de posse, nós faríamos aqui rapidamente as duas. Excelência, esse recurso vai subir para o órgão especial. Não. Sem condições. Por quê? Porque a O maioria recurso desses 10 já voltou, vai subir para o órgão especial. Calma aí, olha. O que foi decidido, doutora Sueli, pelo que eu estou sentindo aqui, é o julgamento da promoção. Nós vamos julgar hoje ou não? Só parcial. Pois Doutora, é. só a votação, doutor Firmino, doutor Hélio e doutor Alcides não acolheram a manifestação da remoção. Não, Então mas a são três votos pelo não acolhimento, sem que fosse ouvido o doutor Fábio Antônio. E no tocante a... Eu queria fazer a sugestão, Sim, mas o ouvindo. deputado foi em deferimento dos dois. Então, o seu é em deferimento total, sem ouvir nem nada. Ninguém mantém a decisão do jeito que está. Então fica empate em relação ao 10, porque o doutor Luzanir e doutor Elsueli pela apreciação, doutor Firmino e doutor Alcides parcial, pela intimação dele para ser ouvido, né? Então ficou empate, a decisão vem para o presidente, eu voto no sentido de que ele seja efetivamente intimado para ser ouvido, para se manifestar sobre a situação. E a promoção. Aí vamos julgar a promoção. Vai Aí haver. a promoção, 4 votos a 1 para reapreciação do edital 60, certo? 2 votos para apreciação do edital 10 e 2 votos para intimação. Nesse do edital 10, o voto foi da presidência no sentido de que o colega fosse efetivamente intimado, citado sobre o procedimento. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Eu queria só conclamar os colegas, eu acho que a solução ideal seria que a gente remarcasse, não apreciasse isso hoje, remarcasse, podia até aproveitar também no dia 28, já que nós vamos estar aqui necessariamente, e fazemos tanto a do doutor, eu intimaria o colega, hoje já providenciaria isso, que a gente deixar isso para fazer dia 28, nem o Sueli. Doutora Luzanir, só um minutinho. A sessão do dia 28 é para posse dos novos conselheiros. Os conselheiros atuais, eles não Perdem mandato. Eles perdem o mandato. Houve a posse dos novos.
Não, eu estou dizendo o seguinte, a data do dia 28 é para a posse dos conselheiros eleitos. Doutor Alcides não está eleito, é isso, doutor? Doutor Firmino não está eleito, doutor Elsueli não está eleito, doutora Luzanira não está eleito. Então, o exercício é dia 1º e dia 2? Dia 1º de janeiro, do novo conselho. Certo? Para não prejudicar o colega, eu estou me vendo obrigada a pedir uma nova extraordinária ao presidente do Conselho Superior. Hoje mesmo eu vou providenciar a intimação do doutor Otoni e vou solicitar uma nova extraordinária, para não prejudicar o colega que está aqui presente. Posso voltar? O prazo vai para o prazo normal de 48 horas do regimento interno ou o prazo será outro? Porque pelo regimento interno é 48 horas, né? Agora, o prazo dele de intimação, se fosse um procedimento comum, aí é outro prazo. Na hora que eu mando mandar, no meu interesse, Pois é. pode ser menos. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, vejam bem, o prazo que se dá para apresentação de manifestação em processo não é o de 48 horas. O de 48 horas é de diligência, quando o conselheiro pede alguma informação. O prazo dele, normalmente, qual é o prazo que é dado aqui para a manifestação do processo? Não, eu sei, é matéria comum. Quando o conselheiro vai aqui de uma decisão. A doutora está dizendo que é 5 dias. Fala em 5 dias da decisão do conselho. Ele passa na mesma hora. Pois não é? O doutor Naelson diligencia e traz no outro dia e eu solicito uma extraordinária. É um jeito. Única solução. Pronto. Estou pronto para o voto. O problema também é que está sendo levantado. O prazo vai correr nas férias? Está suspenso. No recesso? Os prazos estão Os suspensos. prazos estão suspensos pelo recesso. Mas se ele quiser abrir mão do prazo, ele poderá, né? Nós não podemos insistir em casuísmo, não. Eu acho também. Acho que nós estamos trabalhando em casuísmos. Não. Eu não quero prejudicar o colega. Nós vamos ter sérios problemas posteriormente, porque isso gera decisões que podem ser seguidas. Eu acho que tem que pensar institucionalmente, não pessoalmente. E é bom que a gente saiba. Vai ficar prejudicado por um equívoco nosso. E é bom que a gente saiba que na análise de remoção. Ele apenas colocou declaração de matrícula. Nós mesmos interpretamos errado. E deixar isso para posterior, para o próximo ano, para recurso não sei o quê, Não, mas nós estamos penalizando por um erro nosso. Doutora, isso já foi definido. Não, mas aí o outro. Juazeiro. Dos Juazeiros, mas aí o outro que vai A remoção. De alguém que não se manifesta, doutor. A remoção, É doutora. antiguidade. Doutora, a remoção não gera nenhum prejuízo para o colega, porque não muda a colocação da remoção dentro da mesma entrância. Então, as questões pessoais, senhor professor, final de ano, as pessoas têm que se programar. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo se o outro entrou numa lista de antiguidade, onde ele não é mais antigo, vai buscar esse direito onde? Agora, o que nós estamos fazendo hoje é postergando essa decisão. Eu respeito a posição de quem pensa diferente de mim, mas eu preciso dizer, senão eu infarto. Nós estamos penalizando o doutor Nael por um equívoco nosso. Já está decidido, tudo bem. Eu acho que não cabe nesse tipo de manifestação, doutor Sueli. Eu acho que nós estamos tratando questões pessoais. Se a senhora pode chegar aqui fora e gritar à vontade, eu acho que nós Eu temos já que dei. Eu já dei. Bom, vamos continuar na apreciação da promoção para Juazeiro, que foi a decisão do órgão colegiado. Não, ficou 5 e está suspenso por conta do recesso. A partir do encerramento do recesso. Se ele abdicar do direito dele, do prazo, isso aí vai comportar ele, né? Eu gostaria só também de uma questão de ordem.
Doutor Naelson, Vossa Excelência está a par de tudo que está acontecendo, né? Está ouvindo, quer dizer, o senhor poderá ser prejudicado na sua remoção, aliás, na sua antiguidade, na sua promoção de antiguidade, né? Não, que é remoção. Pois não. Mas como ele tinha interesse em ir para Quixadá, poderá ocorrer o risco do senhor não ir para Quixadá. Não, estou só dizendo, né? Só dizendo. Ninguém sabe o que passa na cabeça de conselheiro. Eu aprendi com o doutor Ayrton Castelo Branco, que no primeiro dia, que lá na Heráclito Graça, cabeça de juiz, ninguém sabe o que deve se passa, né? Então nunca confie, faça tudo por escrito, nunca essa lição, nunca deixei de aprender. Nem o juiz também pode adivinhar o que a parte quer se ela não reduzir a tempo. No meu sentido, ele foi intimado e se tivesse interesse estaria aqui, logicamente. Doutora, a matéria já foi ultrapassada. Vamos para a Vossa Excelência analisar o seu voto, se vai rever a decisão, a sua pontuação. Aqui eu vou dar o meu voto com relação ao recurso que foi, não é o meu voto em relação a promoção por merecimento. Aqui é o meu voto em relação ao recurso que foi interposto. Tanto pelo doutor, porque como eu sou a relatora, eu acho que eu tenho que votar formalmente, né? Mas eu acho que eu tenho que votar. A razoabilidade do direito exposto resta caracterizado com a ausência de comprovação do título de mestre no respectivo processo administrativo, edital 60, e na própria declaração do candidato promovido, no caso do Dr. Naelson Barros Marques Júnior. Se não vejamos, em uma análise detalhada, constata-se que o colegiado, na 4ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, incorreu em erro ao apreciar os critérios de merecimento no tocante ao edital 60, com relação ao Dr. Naelson Barros Marques Júnior, ao levar em consideração, naquela ocasião, pela documentação apresentada, que o mesmo possuía o título de mestre, quando não o possuía, pois, na verdade, tratava-se apenas de uma declaração da Unifor, Universidade de Fortaleza, informando que o candidato, doutor Naelson, estava cursando mestrado em Direito Constitucional, pós-graduação, estrito sensu. Com isso, o candidato doutor Naelson, ao ser avaliado pelos critérios de merecimento, obteve, por mim, a pontuação final de 12 pontos, ultrapassando o candidato doutor André Luiz, que obteve a pontuação final de 11,1 pontos, ficando o doutor Naelson em primeiro lugar na lista tríplice do edital 60, quando o correto, por não possuir o título de mestre, deveria ter ficado apenas com 11 pontos, resultando, portanto, o doutor André Luiz em primeiro lugar e o doutor Naelson em segundo lugar. Ressalte não haver alteração com relação ao terceiro candidato, no caso, o doutor Fábio Manzano. É comum, na esfera administrativa, interpor pedido de reconsideração contra decisão administrativa, mesmo após o trânsito em julgado administrativo, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que os recorrentes ingressaram com o pedido de reconsideração e com os recursos com pedidos de liminares, antes do trânsito em julgado das decisões administrativas. É importante frisar que os princípios que regem o processo administrativo, em especial o da legalidade e o da verdade material, que orientam e autorizam a administração pública a aceitar e buscar as provas que entender necessárias em havendo fatos novos ou circunstâncias
que venham a demonstrar, a posteriori, a existência de vícios que tornem ilegal o ato administrativo. Não há coisa julgada administrativa enquanto não extinto pelo tempo o direito de administração rever os seus atos. Em respeito aos princípios da celeridade dos atos processuais, da economia processual e do formalismo moderado, os pedidos de reconsiderações formulados pelos excelentíssimos promotores de justiça, Dr. André Luiz Simões Jacome e Dr. Naelson Barros Marques Júnior, satisfaz os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 12. Inciso 14 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Ceará, pois cabe ao mencionado Conselho rever suas próprias decisões em verbis. Aí eu transcrevo aqui o artigo 12 do nosso regimento interno, que peço venha para não ler, pois de todos nós conhecido. Assim, em razão dos requerentes alegarem e provarem a existência de fato novo relevante, qual seja a ausência da comprovação do título de mestre no respectivo processo administrativo edital 60/2016, que justifica a inadequação da decisão proferida no tocante ao edital 60. O pedido interposto deve ser recebido e analisado pela autoridade administrativa, no caso, pelo próprio Conselho Superior do Ministério Público, não como recurso, e sim como revisão de ato e a pedido das partes interessadas. Diante do exposto, manifesto pela manutenção da decisão interlocutória por mim proferida, no sentido de sustar a edição e publicação dos atos de promoção do edital 60, até a decisão posterior deste Conselho. Votando pela reapreciação do edital 60, com base no artigo 12, inciso 14 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, tendo em vista que o colegiado, na 40ª sessão ordinária do Conselho, incorreu em erro ao apreciar o critério de merecimento do edital 60, com relação ao Dr. Naelson Barros Marques Júnior, ao levar em consideração, naquela ocasião, pela documentação apresentada, que eu mesmo possuía o título de mestre, quando na verdade não possuía. É o meu voto, Santos. A senhora mantém a sua lista, só para a doutora Sandra copiar aqui, doutora. Isso. Em primeiro lugar. Eu acho que nós vamos ter que decidir primeiro o recurso e depois. Doutor, o recurso já foi decidido. Naquela hora foi decidido. A reapreciação do recurso foi decidida. No edital 60 já foi decidido com o voto contrário do doutor Léo. Os outros 4 votaram pela reapreciação do edital 60. Os outros 3 votaram pela não apreciação, enquanto o doutor Fábio Antônio não fosse ouvido. Então, pronto, isso já foi decidido. Agora, a composição da sua lista para o edital 60, a senhora indicou aí, a senhora disse, porque a doutora Sandra... Então, vamos. A minha lista, com relação ao edital 60, em primeiro lugar... Primeiro da minha lista, com fundamento no artigo 15, inciso 1, da Lei 8.625/93, e o artigo 129, parágrafo 4º, combinado com o artigo 93.1 da Constituição, e o 44, 45, 46 do Regimento Interno, indico em minha lista tríplice, em primeiro lugar, o doutor André Luiz Simões Jacome, com a pontuação
11.1. Em segundo lugar da minha lista, o doutor Naelson Barros Marques Júnior, com a pontuação de 11 pontos. Em terceiro lugar da minha lista, o doutor Fábio Manzano, com a pontuação de 9,5. Como vão? Doutor Firmino, o senhor vai... Eu vou me abster. O senhor se abstém de votar porque não tomou conhecimento da Conhecimento abstenção do doutor Firmino. Doutor Léo? Me abstenho, Excelência. Doutor Léo se abstém. Doutor Alcides? Eu voto na mesma ordem explicitada pela doutora Luzanira e vou me justificar, porque abro esse precedente. A admissão dessa promoção, dessa alteração em posições na promoção, atende a interesse convergente institucional, não vai prejudicar nada. O colega Luiz, não é? André Luiz Jacob, ele já é radicado na região do Cariri. Ele quer ficar na região do Cariri. Ele tem competência para exercer o seu papel, igual ao doutor Naelson também, né? No mesmo nível. São dois excelentes promotores. E individualmente também não houve consenso, não há problema algum, ninguém está sendo prejudicado. E o segundo ponto, pelo qual eu admito esse precedente, é porque desvincula o doutor Naelson da imposição de uma promoção que ele não quer. E ele fica livre para concorrer à remoção futura. Ou outra promoção onde ele deseja realmente ser efetivado. E não são dois pesos e duas medidas, porque a questão da remoção, que já foi deliberada, nós estaríamos destituindo da remoção um promotor que já foi declarado vencedor do certame de remoção, que manifestou interesse em ser removido. E nós, nesse caso aí que já foi afastado, seria uma nova remoção, ia já ocorrer. Mas no primeiro caso, eu volto a admitir esse improcedente, esse acordo feito, essa retificação, porque não afeta, antes de mais nada, o interesse institucional é preservado. Por essa razão. Doutora Elsué? Acompanha a relatora, excelência. A lista apresentada, doutora, é lista, não é? Eu sei. Em primeiro lugar, doutor André Luiz Simões Jacob. Em segundo lugar, doutor Naelson Barros Marques Júnior. Em terceiro lugar, doutor Fábio Manzano. Acompanhava o voto da doutora Zanira, mas não explicitei, né? O senhor disse que as indicações coincidiam com a dela. Então tá certo. As indicações. O senhor disse que a indicação da lista sua acompanhava a mesma lista da dela. A doutora Elsué está dizendo que era o voto. Ele falou que o voto é uma coisa, a lista é outra. Tá certo. Bom, o Conselho Superior do Ministério Público, por maioria, refez a lista do edital número 60/2016, 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, critério de merecimento, ficando da seguinte maneira: em primeiro lugar da lista, o doutor André Luiz Simões Jacob, com 3 votos. Em segundo lugar, o doutor Naelson Barros Marques Júnior, com 3 votos. E em terceiro lugar, o doutor Fábio Manzano, com 3 votos. E 2 abstenções. Excelente.
proclamo a promoção por merecimento do Dr. André Luiz Simões Giacomo para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte para entrância final, determinando a realização dos expedientes pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Pronto. Só uma questão de ordem, eu poderia solicitar na própria sessão que o doutor Antônio fosse intimado? Eu tenho que fazer isso por escrito. Já foi determinado. Já foi determinado? Muito bem. Desce o prazo de 5 dias, já foi determinado. Senhor presidente, Da manifestação do colega. A doutora Sandra está arguindo que existe também um recurso para o órgão especial dessa situação. Se o Conselho delibera pela primeiro a intimação do doutor ou se já vai dar seguimento ao recurso apresentado com encaminhamento do órgão especial no tocante ao edital número 10. Mas há uma superinstância, né? Se conveniente. Eu acho que tem que aguardar, porque o Conselho deliberou no sentido de que ele fosse intimado, fosse desse o prazo ao doutor Antônio para que ele manifestasse no processo, e a partir daí o Conselho iria decidir ou não pela manutenção da lista, pela manutenção da remoção da forma que está, ou se iria mudar a remoção. Então eu acho que não tem o que subir recurso para o órgão especial nesse momento, enquanto o Conselho não deliberar efetivamente se vai haver a reformulação do voto do tocante à remoção para a comarca de Quixadá. Certo? Não havendo mais nada. Eu posso dizer, falar alguma coisa? Excelência, tem um processo que eu tenho que dar conhecimento ao Conselho Superior. Uma manifestação, é um requerimento que foi feito pelo doutor Sérgio Leitão, ingressou no meu gabinete na sexta-feira, eu tomei conhecimento, sexta-feira, depois do meio-dia, saí 12h30, depois do seu primeiro conhecimento, onde o doutor Sérgio Leitão pede a reapreciação da deliberação tomada pelo Conselho Superior dia 13 de dezembro, em que nós tivemos, pela minha relatoria, atendendo a decisões precedentes desse mesmo Conselho, nós adiamos a apreciação do pedido de remoção feito pelo Dr. Sérgio, até que ele regularizasse os procedimentos administrativos que estão pendentes, com prazo exaurido, segundo uma correção que foi feita, que eu não realizei, essa correção, somente quando Vossa Excelência chamou a atenção, de que havia 172 procedimentos ainda retardados na manifestação do novo promotor. O senhor não comunicou isso ao colegiado, né? Não, a deliberação do 13. Não, estou dizendo o seguinte, doutor Cícero. O senhor não deu nenhuma decisão desse procedimento, comunicando ao colegiado que traria hoje para a discussão. Eu presumo que A vocação é específica. eu presumo que seria apreciado. É porque a convocação está específica da sessão extraordinária, doutor Cícero. A convocação é específica. Então não houve tempo, porque foi sexta-feira que eu tomei ciência. E mesmo Doutora Sandra, a convocação foi extraordinária para apreciação do processo sobre a relatoria da doutora Suzane. despacho monográfico. Do seu despacho? É um despacho de Vossa Excelência? Exato. Para a ciência. É um despacho monocrático.
Vossa Excelência não precisa nem comunicar ao Conselho. É interessante que comunique. Eu tenho uma satisfação a dar o requerimento feito pelo colega. E o requerimento foi dirigido a esse Conselho. Sim, mas Vossa Excelência está dizendo que é um despacho monocrático. É um despacho? Então, deixe-me fazer a leitura, para dar ciência a você. O problema é esse, doutor Cid. Veja bem, a sessão extraordinária ela tem um objetivo único. Certo? Vossa Excelência está dando ciência numa sessão extraordinária de uma situação de um despacho monocrático de Vossa Excelência. A sessão extraordinária, pelo regimento interno, ela tem o tópico a ser tratado naquela situação. O tópico a ser tratado na situação que eu vi a convocação assinada pelo presidente foi para tratar desse processo. Aí Vossa Excelência está trazendo uma situação que está fora da pauta da sessão extraordinária. E é um despacho monocrático. O despacho monocrático a gente pode... Uma manifestação, é um acolhimento ou não de uma preliminar, entendeu? Isso cabe ao Conselho. Eu sei, doutor Cid, mas isso não pode ser feito na sessão extraordinária, que não teve convocação para isso. Certo. Bem, de qualquer forma, eu já juntei os autos. Ele pede que fosse designado uma sessão extraordinária para julgar novamente e esclarecer primeiro junta a conversão de 7 procedimentos de inquérito civil público, juntou aqui o disquete, e como eu entendi que essa anexação dessa regularização de 7 procedimentos não me dá convicção que supre as lacunas existentes, o doutor Sérgio hoje de manhã me disse que a confirmação das outras lacunas, o preenchimento dos outros 165 procedimentos, fora os 7 que ele apresentou, estão aqui no disquete, mas ele trouxe também, foi na sexta-feira, ou chegou a minha na sexta-feira, né? E eu vim aqui domingo para ver. Não havia alusão a esse disquete, nem havia como rever uma matéria que já foi apreciada aqui, que requer um cuidado. Mesmo que ele esteja regularizado, eu não posso dizer isso, porque eu vi a corregedoria antes de apreciar o fato. Foi isso que eu me manifestei. Então, Vossa Excelência está... Para que não fosse recepcionado o pedido. Está entendendo? O pedido dele de apreciação na sessão extraordinária. Eu sei, Vossa Excelência deu um despacho monocrático no processo. Pronto. É isso? Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos e desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.